Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar a continuidade ao estudo de escatologia e a cronologia das últimas coisas. Como estávamos falando na semana retrasada, pano de fundo. O que é o pano de fundo? São as coisas que vão acontecendo que antecedem ao arrebatamento da igreja. Pastor, essas coisas já estão acontecendo? Já estão acontecendo. Há quanto tempo? E aí nós temos que entender que, biblicamente falando, a sequência, por exemplo, o arrebatamento vai acontecer daqui a tantos anos. Mas já começam alguns, por exemplo, se remontam desde 1940, dali para cá, vem acontecendo fatos escatológicos. Então, por que potencializa? E por que os irmãos estão ouvindo tantos pastores falarem que o arrebatamento da igreja se aproxima? Porque está cada dia mais curto um acontecimento de outro acontecimento. Então, biblicamente, quando o tempo vai ficando restrito ou diminui, é porque algo está para acontecer. Por isso que, independente de denominação, e aí eu vou usar o exemplo do acampamento. Do acampamento tinha o pastor Esdras, que é da Igreja Batista Brasileira, tinha o pastor Bruno, que é da Igreja Apostólica Batista Viva, não é? Então, do movimento, uma igreja mais, um modelo de trabalho mais tradicional, e outro, uma igreja apostólica. Tanto um quanto o outro falou que o arrebatamento está para acontecer. Nós somos uma igreja batista renovada, e nós estamos estudando o quê? O arrebatamento da igreja. Então, esse despertamento que está acontecendo no nosso meio é sinal de que o tempo da igreja na terra está acabando. Então, nas outras quartas, nós abordamos o aumento dos falsos profetas e a transigência religiosa dentro da igreja. Semana passada falamos sobre o aumento do crime e desrespeito à lei de Deus, e aí dentro disso, antes de entrar no terceiro ponto hoje, logo um pouquinho antes agora de nós virmos para a igreja, Vanessa estava com o celular e aí recebeu uma reportagem no Instagram falando que no México tem um deputado lá que entrou com um projeto que as igrejas vão ter que reinterpretar a Bíblia. É exatamente para aceitar o quê? Todas essas leis de homoafetividade que estão e outras coisas mais. Por quê? Porque eles não aceitam o posicionamento da igreja. Eles falam assim, aí é pecado. E se continuar assim, vai morrer e vai para o inferno. Agora, a igreja do Senhor da Terra, e aí é o outro lado desse pano de fundo desses acontecimentos que antecedem o arrebatamento. É mais do que nunca a hora da igreja, do cristão, de você crente em Jesus e eu crente em Jesus, termos claro o nosso posicionamento diante de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que em algum momento da história da igreja da Terra, antes do arrebatamento, terá uma perseguição mundial. Por quê? A Bíblia tem que se cumprir. Então isso vai acontecer. Não tem jeito. Então imagina como se fosse um grande funil. Então Jesus Cristo, quando veio, morreu, executou a obra, o funil estava naquela bocona bem larga. Mas o funil tem que ir afunilando até chegar naquele... E é isso que está acontecendo. Então, quanto mais o tempo se aproxima, mais as coisas vão se apertar. Então, se tem perseguição, a perseguição vai aumentar, as críticas irão aumentar, e aí nós temos que atentar para algumas coisas, meus irmãos. E aí, a história nos ajuda nisso. Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com quem? Independente, meus irmãos. E aí eu quero, se nós pensarmos em toda a história da igreja, há momentos em que governantes eram de direita, perseguiram a igreja. Há momentos que governantes eram da esquerda, perseguiram a igreja. E aí eu quero me ater a Brasil. Na Primeira Guerra Mundial, qual era o governo? Qual era o regime que estava no governo na Primeira Guerra Mundial? Era o quê? Militar. Os irmãos sabiam que o governo militar brasileiro fez aliança com Hitler? Isso quase não é noticiado. E pouquíssimos professores de história falam sobre isso.
Mas o governo brasileiro tinha aliança com Hitler. Portanto, que muitos fugitivos, quando a Alemanha perdeu a guerra, vieram para onde? Para o Brasil. Pastor, mas essas coisas não são noticiadas. Claro que não são. E muitas coisas nesse âmbito não são noticiadas. No próprio governo militar. Quando é que as igrejas foram perseguidas? As históricas, eu estou dizendo. Batista, presbiteriana, metodista, luterana e anglicana na época. Foi perseguida por quem? Regime militar. Tiveram pastores que foram presos. Pastor, o senhor está defendendo o X? Não, estou dizendo que independente. A Bíblia tem que se cumprir. Então, se nós olharmos em Roma, quando começou a grande perseguição à igreja primitiva, o governo de Roma era o governo de direita ou de esquerda? Houve perseguição, e era um governo de direita. Se a gente pega na Argentina, aqui, vou dar um exemplo pertinho. Desculpa, na Itália, com Mussolini. Era um governo de centro. Perseguiu quem? A igreja. E vamos pegar Cuba. Fascista. Mas apesar que o governo dele era de centro, né? Mas era um fascista. Pega Cuba. Um governo de esquerda. Perseguiu a igreja. Então, a Bíblia tem que se cumprir. Para a Bíblia se cumprir, algumas coisas vão acontecer, meus irmãos. Então, entenda, a igreja de Deus na terra será perseguida, independente de quem for. Lógico, pastor, se nós orarmos mais, a tendência da perseguição diminuir ou ser menos intensa? Sim, mas a Bíblia tem que se cumprir. E aí nós precisamos estar preparados para essas coisas. Oi? E repare, isso que o diácono Justino está falando é tão interessante, que a primeira perseguição que a igreja sofreu não foi do governo romano. Foi de quem? Hã? Não. A igreja. A igreja primitiva. Quem foram os primeiros perseguidores da igreja primitiva? Pronto, Paulo era o quê? Não. Ele tinha dupla cidadania. Ele era tantantã e romano. Qual era a outra cidadania de Paulo? Judeu. O primeiro povo que perseguiu a igreja cristã foi o povo judeu. Estão vendo como é interessante? Pastor, mas eles estavam com a palavra. Eles cresceram e Deus municiando eles com a palavra. Deus chama o povo judeu como bichinho de Jacó. Mas quem perseguiu a igreja cristã? Os judeus. Depois da perseguição dos judeus, veio a perseguição dos romanos. Então percebam, e a igreja precisa estar atenta a isso, porque, meus irmãos, a mensagem de Cristo é conflituosa. Por quê? Porque a mensagem de Cristo vai bater de frente com as nossas vontades humanas. E isso não agrada. Então, quando a igreja se posiciona, automaticamente o diabo se levanta contra ela. Por isso que há perseguição. Pastor, mas os judeus, puxa, Deus estava com eles. Sim, mas faltava visão. E quando a igreja está lá em Atos, ela pega e está visitada, os judeus começam a perseguir, mas eles continuam, o governo romano começa a perseguir, eles continuam. Aí começa o primeiro problema da igreja. Quando a igreja cresce muito, qual é a nossa tendência natural quando crescermos muito? Acomodação. Aí Deus usou a perseguição para tirar a acomodação para despertar. O que está acontecendo com a igreja brasileira? É história, meus irmãos. E a gente vê que a história vai se repetindo. Vejam que hoje, e aí vamos pensar, hoje nós temos muito mais meios para avançarmos em evangelismo do que antigamente. Só que a igreja antiga avançou mais do que a nossa. Hoje a gente tem televisão, tem mídias sociais, tem recursos
e muitos recursos para fazermos evangelismo. E antigamente, tem alguns aqui que são dessa época, como era feito o evangelismo antigo. Alguns de Monte Hermon aqui vivenciaram isso. Porta a porta, e aí fazia o quê? Caixinha de som no lombo, com um microfonezinho que mais chiava do que falava, e a igreja estava evangelizando. Lembram disso? O pastor Bruno disse uma coisa no acampamento que eu fiquei matutando. Fizemos uma apresentação na noite temática lá, e aí vou me ater à apresentação de Joana. Fala o nome da menina correto, né? Todo mundo fala Joana. Estava num momento festivo do acampamento, mas aquela palavra que ela deu lá é uma palavra evangelística. E realmente, nós estamos no Nordeste. A noite foi o quê? Nordestina. Os personagens caracterizados eram de quem? Daqui da terra. E aí me veio o pensamento, e por que não no dia 15, quando vai ter a feirinha missionária de Monte Hermon, no Gibão? Não fazemos essa apresentação lá. São meios evangelísticos, meus irmãos. Muitas vezes nós nos acostumamos muito a querer que as pessoas venham à igreja, mas tem momentos que a igreja precisa ir. E quando a Bíblia diz chamados para fora, porque a eclésia é isso, está dizendo que está no nosso DNA, na essência da igreja, o fator de sair. Mas não nos acostumamos a querer trazer. Porque é mais fácil a gente querer trazer do que ir. E quando você traz, quem vem tem que se ajustar. Quando você sai, não é que você vai se ajustar lá, mas você pode ser combatido lá. E aí nós não gostamos. Claro. Mas Deus quer trabalhar em nós esse outro lado. E aí Deus está nos chamando a essa realidade. E isso é responsabilidade de quem? Minha e sua. É nossa. Terceiro ponto desses acontecimentos que antecedem o arrebatamento: aumento de guerras, fomes e terremoto. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 8. Mateus, capítulo 24, de 6 a 8. Meus irmãos, deixa... Como eu dou muita aula, e aí é estigma de professor. Temos alguns professores aqui, com todo professor acontece isso. Você começa a ministrar, e muitas vezes você usa alguns termos em que você está achando que a pessoa que está sentada está entendendo. E não está entendendo. Então, quando acontecer isso, fala assim, pastor, o que significa isso? Eu vou dar um exemplo de casa. Um dia Pedro me fez uma pergunta e eu comecei a dar explicação. E aí eu usei um termo, a Ivaninha olhou para mim assim. Aí quando ele olhou assim para mim, eu falei, o que eu falei de errado, né? É na hora, denuncia na hora. Eu falei, o que eu falei de errado? Aí ela pegou e falou assim, ele não entendeu o que você disse. Eu falei, mas o quê? Aí ela usou o termo. Na época ele estava com 7 anos. Ele com 7 anos não entende. Eu falei, então, por favor, me ajude. Como é que ele vai entender esse termo aí com 7 anos de idade? Aí falou, Pedro, é isso. Muitas vezes acontece isso. Se por acaso, dentro desse estudo aqui, sair algum termo que você não compreender, pare. Pastor, o que significa isso? Que a gente para e explica. Amém? Mateus, capítulo 24, de 6 a 8, diz assim. E certamente ouvireis. Primeiro, está em que tempo do verbo? Ouviríeis. Desculpa, ouvirei não, ouviríeis. Está em que tempo? Pretérito é passado. Futuro do presente. Se é futuro do presente, está falando de algo que irá acontecer. Então, olha, e certamente ouviríeis falar de guerras e rumores de guerras.
Então Deus está falando, vai chegar um tempo em que haverá notícias de guerras e rumores de guerra. Nosso tempo está acontecendo isso? Quer ver como é interessante? A guerra da Rússia e Ucrânia acabou, mas quem noticia? Ninguém. Por quê? Mídia jornalística, ela vai agir com o momento. Qual foi o momento desses dias passados? A morte da rainha. Todo mundo noticiou o quê? Mas está tendo guerra lá. Entenderam? Então, por isso que fala, ó, terão guerras e rumores de guerra. Quer ver um lugar que nunca acabou a guerra e não se noticia mais guerra lá, porque é tanta guerra desde 1900 e tarará? O povo judeu. Lá vive em guerra. Não é um ano tem guerra e outro não, é todo tempo em guerra. Aí noticia quando? Ah, caiu uma bomba lá na Palestina e morreu não sei quantos. Ah, caiu uma bomba em Jerusalém e morreu não sei quantos. Só não sei assim. Mas está tendo guerras. E não são só essas duas guerras. Essas são as mais famosas. Mas tem outras. Está acontecendo o tempo todo. Então nós estamos já vivendo esse tempo. Aí o versículo continua dizendo: e vede, não vos assusteis. Deus começa falando uma realidade e nos dá uma palavra de tranquilidade. Não vos assusteis. Descanse o coração. Por que Deus nos fala isso? E aí nós precisamos de lembrar de algumas coisas porque Deus nos dá essa palavra. Primeiro, Deus não fala para que nós não nos assustemos porque o nosso reino não é. Não adianta nós esperarmos muita coisa dessa terra, porque essa terra, a ela está destinada à destruição. O nosso reino é celestial. Então, olha, não vos assustei, não. Essas coisas vão acontecer mesmo. Então, hoje noticiou-se o dia todinho algo que aconteceu em Camaragibe, no bairro do Timbi, que entrou um camarada lá que não se sabe se estava endemoniado, bêbado, estava as duas coisas ao mesmo tempo, violentou a mãe, a filha, e fez atrocidades lá em Camaragibe. Todo mundo noticiando. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Nos últimos dias, o amor vai acontecer. Vai aumentar ou vai... Para nossa tristeza humana, a tendência dessas coisas só é aumentar. E por quê? Meus irmãos, se o tempo da igreja da terra está findando, que tempo vai começar depois do tempo da igreja? Tempo? Hã? Não, o tempo da igreja está se findando. Quando aconteceu o arrebatamento, qual é o tempo que começa depois do arrebatamento? Que é o tempo do anticristo. Ok? Então, o que vai acontecer? Meus irmãos, se nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar, o que aumenta? A malignidade. Não é isso que nós estamos vendo? Então entenda, o nosso olhar tem que ser para a vida eterna. A nossa esperança é por aquilo que Deus irá fazer. Por isso que nós estamos aguardando. A Bíblia diz que nós estamos aguardando em gemidos. Por quê? Pode ter certeza que os últimos dias da igreja na terra serão dias difíceis. E a igreja do Senhor precisa estar preparada para isso. E aí entra uma outra visão. Veja, muitas vezes eu tenho pregado aqui, tem falado assim, quem quer ir no acampamento? No acampamento, olha, ainda está a cabeça, né? No arrebatamento. Aí todo mundo, eu quero ir no arrebatamento, aleluia, aleluia. Mas você já reparou que o período que antecede o arrebatamento será período muito difícil da igreja na terra, para a igreja na terra? Eu sei que todos nós, inclusive eu, quero ir no arrebatamento. Mas vai ter crente sendo perseguido, vai ter crente sendo morto, ter crente sendo preso. Tudo isso vai acontecer. Porque a palavra de Deus se descobriu. Pastor, mas eu oro
Amém. E Pedro não orava, não? Foi crucificado. Tiago esquartejado. João preso numa ilha que ele não podia sair de lá. Mas eram crentes? Eram apóstolos. Estão vendo que o fator do servir a Deus, muitas vezes, em algumas situações, levamos as marcas de Cristo em nós. No Brasil, graças a Deus, essas marcas têm sido espirituais. Mas vai em país muçulmano. Pesquisa lá, cristãos no meio muçulmano. Começa a ver os vídeos. É crente sendo fuzilado, é crente sendo degolado, é crente sendo queimado vivo. Portas abertas, entendeu? E aí a gente começa a reparar que essa realidade, cada dia que passa, não está tão longe do Brasil, não. E se olharmos a história do Brasil, e principalmente do Norte-Nordeste, em tempos antigos, isso aconteceu com muito crente. Botando fogo em igrejas, matando crentes porque estava anunciando a palavra. Então, a igreja também tem que estar preparada para essas coisas. Mas a palavra de Deus para nós é: não vos assusteis. Por quê? O nosso tesouro não está aqui. A nossa recompensa é lá no céu. Então, essa precisa ser a nossa visão. Continuando. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Há um sinal humano, fome, e há um sinal da terra, terremotos. Por quê? Quando Adão peca, a maldição também alcança a... Então, antes de Adão pecar, não existia terremoto, não existia maremoto, não existia tsunami, não existia vulcões. Não existia erva daninha. Pastor, erva daninha é aquele matinho. É, aquele matinho. Mas cocaína é uma erva. Maconha é uma erva. Cigarro é uma erva. Erva daninha. Tudo isso vem como consequência do pecado de Adão. Então, aqui acontece um sinal humano, fome, mas acontece também um sinal da natureza. A natureza falando, Cristo está voltando. Tem um estudo. Quem sabia que no Rio de Janeiro tem um vulcão? Você sabia disso? Ele está inativo desde a pré-história. Mas ele está lá. Você sabe que a inatividade do vulcão é que ele não joga a lava para fora. Mas a lava está lá na... Está lá. O que são águas termais? Aqui, onde é que tem aqui no Nordeste? Tem um lugar aqui no Nordeste que tem águas termais. No Centro-Oeste tem Caldas Novas. No Rio Grande do Sul tem um outro lugar de águas termais. Então, mas de onde vem essa água morna? O natural da água é ser morna ou é ser fria? Hã? Não, minerais são frias. Águas vulcânicas. Águas termais são águas vulcânicas. Então a larva está lá, a água vai aquecendo. Sei quantos, eu já tive a oportunidade de ir em Caldas Novas. Então você está na piscina. E é morninha. Mas quando a atividade do vulcão aumenta, meus irmãos, sai da água. Porque começa a incomodar. Por quê?
Era vulcânica. Aí uma perguntinha. E se depois que a igreja for arrebatada, esses vulcões entrarem em atividade? Tem um risco? Tem essa possibilidade. Aí, o que é um tsunami? O que é um tsunami? Ah, pastor, fica uma onda que pode varrer. O que acontece com as placas tectônicas? Exatamente isso. Só que ela vive se movendo, meus irmãos. A estabilidade da Terra é porque as placas tectônicas estão assim. Porque se elas se juntarem, a Terra racha. Então elas ficam assim o tempo todo. O tsunami, ela faz mais ou menos assim, ó. Começa lá no alto mar. O que acontece quando chega na praia é o reflexo. Por isso que a onda é gigante. Por isso que vai varrendo tudo que está na frente. Deus é o governador do universo. Ele controla tudo. Se essas coisas não acontecem no nosso meio, no nosso tempo, é por quê? Porque o Espírito Santo está agindo aonde? Quando a igreja for arrebatada, quem sai com a igreja? Quem vai reinar? E aí, se é governo do anticristo, quem vai estar dando as orientações é Satanás. Aí a Bíblia diz que tem uns demônios que saíram do céu e foram aprisionados direto lá no inferno. Eles não pararam na terra. Por causa do grau da sua malignidade. Nesse tempo, esses demônios provavelmente sejam soltos. Nesse tempo, vai ter tsunami. Nesse tempo, os vulcões vão entrar em erupção. Por quê? Vai ser o propósito de Satanás? Destruir todos os que continuarem confessando ao Senhor. E aí o propósito dele vai ser destruir quem? O povo judeu. E acha que ele vai brincar disso? E aí a história mostra isso. Qual era o propósito de Hitler? Dos judeus. A gente pensa, Hitler tinha o propósito de dominar o mundo. Não, ele tinha um propósito. Destruir o povo judeu. Esse era o propósito dele. Então veja que a própria história já vai nos mostrando isso. Biblicamente falando, muitos reis do Antigo Testamento, o propósito era esse. Exatamente isso daí. Então, a Bíblia vai mostrando que essa história, lá no final, Deus foi mostrando sinais do que vai acontecer lá no final. Então, esses sinais também acontecerão. Porém, versículo 8, tudo isto é o princípio das dores. Aí vamos uma questão de lógica. Se o princípio das dores é assim, e aí vamos pensar no desenho que tem de 3 anos e meio de aparente paz, e depois 3 anos e meio de intensa perseguição. Se o princípio da dor é assim, imagina a segunda parte da grande tribulação. É quase que inimaginável. Essa é uma verdade. Então, a igreja, nós, como povo do Senhor, claro, entenda. Pastor, essas coisas é para o nosso tempo? Não, para nós são sinais que o arrebatamento se aproxima. Mas isso vai acontecer. Com quem? Povo judeu. Ok? Mas são sinais. E algumas coisas a gente vai ver acontecer, meus irmãos. Olha, a gente tem principalmente de guerras, de fome, de terremoto. Então, para nós é sinal. E qual é o sinal? Cristo se aproxima, Cristo se aproxima, Cristo se aproxima, Cristo se aproxima. Essa tem que ser a nossa percepção sobre estas coisas. E aí depois você pode continuar o capítulo 9, que fala mais um bocadinho de coisas aqui, mas aí a gente vai
Vou deixar para vocês lerem em casa. Ponto 4. Diminuição do amor e da afeição do lar. Abra, por favor. A minha Bíblia já tá aqui aberta em Mateus 24:12. Alguém abra, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. É sério essa passagem. E aí vamos pensar. Aqui em Ponte dos Carvalhos, tem muito morador de rua? Tem, não tem? Você passa ali nessa Praça Marcos Freire, a partir de 11 da noite, mais ou menos. Praça Marcos Freire, aqui no Mercado Público, e começa a reparar quantos moradores de rua tem. Hoje, quando nós passamos perto desses moradores, qual o sentimento que há no nosso coração? Em tese de pena, né? Por que o pastor Clóvis está falando em tese? Quantos de nós já paramos para pelo menos conversar com uma dessas pessoas? E eu estou me incluindo nisso, eu também não paro, não. Também não paro, não. Pastor, o senhor já parou alguma vez? Sabe o que é isso? Diminuição do nosso amor. Quer ver como isso é sério? Eu, depois que cheguei aqui, pouco andei de metrô e pouco andei de ônibus. Mas vou dar um exemplo do metrô. Você pega o trem aqui e desce. Vamos pensar daqui até o cais de Santa Rita, ok? Você pega o trem aqui. Quantas pessoas entram no trem pedindo ajuda? Quantas pessoas você ajuda? Quantas pessoas eu ajudo? Eu confesso para os irmãos. De tanto ver pessoas fazendo isso quase como uma profissão, meu coração hoje é extremamente fechado para isso. Eu só dou alguma coisa quando Deus toca no meu coração assim, dê. Eu ainda falo, Senhor, é para dar mesmo. Pastor, mas o senhor é pastor. Sou humano como qualquer um dos irmãos que estão aí. E qual é o nosso pensamento? Será que essa pessoa está precisando mesmo? Ou será que vai pegar meu dinheiro para fazer isso, aquilo, aquilo outro? Quando a gente pensa em pegar o dinheiro para fazer isso, aquilo, aquilo outro, a gente só pensa coisa ruim. Será que vai beber? Será que vai usar droga? Será que vai comprar crack? Será que vai... Aí o nosso coração se... Aí a Bíblia conta, numa passagem, que um homem estava vindo no caminho, pegam ele, dão uma surra nele, roubam ele, e ele fica no caminho. Passou um levita, passou de largo. Essa representação de levita é de nós crentes. Passou um sacerdote e fez o quê? De largo também. Representa a classe clerical, os pastores. E passou quem que ajudou? Samaritano. Samaritano, meus irmãos, eram desprezados pelos judeus. E o que Deus quer nos ensinar? Aquilo que muitas vezes era para nós, Igreja do Senhor, fazer.
E não estamos fazendo? Os samaritanos. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, os samaritanos hoje podem ser os espíritas. Estão fazendo. Os centros de Umbanda estão fazendo. Os católicos estão fazendo. E nós estamos fazendo o quê? Tudo isso, meus irmãos, é consequência disso. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfria. Tem. Tá aí. É, é, tem isso. Mas diante de Deus, você ofereceu sua ajuda. Entendeu? Porque o que Deus espera de nós? A nossa atitude. É o que eu tenho dito aqui. O grande beneficiário, e quando acontece uma afronta e alguém fica machucado, o grande beneficiário do perdão não é quem pede o perdão. É o que libera. Porque quem é que está sofrendo? É o que sofreu a afronta. Quem fez a afronta não sofre, meus irmãos. Eu tenho certeza que alguns homens aqui foram brigões de rua. Foi não, Justino? Nunca brigou na rua, não? Tu tava na rua do... Mas geralmente o que acontece? Quem é brigão que bate? Ele vai lembrar de quem ele bateu? Mas quando ele apanha, de quem bateu nele, ele vai lembrar. Então, o grande beneficiário do perdão é de quem libera o perdão. É a mesma situação dessa. Nós podemos oferecer. Se a pessoa não quiser, ó, estou isento. O problema é que muitas vezes a gente não está nem oferecendo a ajuda. David? Eu acho que aí engloba tudo, David. Porque assim, a iniquidade é a nossa essência mal. Então, quando aumenta a iniquidade, é a essência do ser humano. Então, vai aumentar, vai esfriar em todos os sentidos. Com o próximo, diante de Deus, com tudo. É geral. E assusta pela palavra, esse quase todos. Mas, meu, a gente pensar em quase todos é pensar em muita gente. E ver se a pessoa vira muitas vezes, aí começa a ver uma pessoa chorando. Tá, se chorou uma vez, coitadinho, coitadinha. Chorou a segunda. E já tá querendo me convencer com esse choro. Na terceira, é artista. Nós somos assim. Então, oi? Arraigou. É, é. E isso assusta. E quando nós pensamos nisso, Diaconisa Milka, a gente começa a reparar que, como é algo interno, como faz parte da nossa essência, passamos a perder o crédito no outro. Se perde o crédito no outro, perde o crédito da palavra do outro. Eu me lembro que meu pai trabalhava viajando. Então, ele tinha uma vendinha perto de casa que no tempo não tinha esses hipermercados, era o quê? Era a mercearia do seu Zé. Na mercearia tinha de tudo. Então chegava lá e tinha um caderninho. Então chegava lá, olha, minha mãe mandou eu vir aqui pegar um pacote de arroz. Só que não era o pacote hoje em dia, né? Colocava lá naquele papel, fechava e você levava para casa.
Aí, quando meu pai chegava de viagem, ia lá na mercearia do seu Zé. Quanto tá a minha conta? Tá tanto. Nem conferia. Tirava o dinheiro, é tanto. Nós estamos no tempo do cartão de crédito, crédito especial, crédito, né? Tanto crédito, crédito. Como era o crédito na época? E meu pai falava, é no fio do bigode. Ele contava que o avô dele chegava, tá aqui. E aquele fiozinho do bigode, o dono da mercearia, deixava lá na folhinha. E pagava? Pagava. À medida que a iniquidade vai aumentando, nós estamos perdendo o crédito da raça humana. E aí eu vou dar um exemplo nosso. Tem um culto especial e tá, glória a Deus e aleluia, faz um apelo, vem o crente chorando, se ajoelha, aí fica aqui no púlpito, tô falando do púlpito, viu? Não é dos irmãos aí não. Alguns olhando assim, aí a gente olha para um, para outro, aí fica tentando imaginar o que está passando na cabeça. Será que é verdadeiro? Será que dessa vez vai? Será que vai se firmar? Eu usei os pastores, né? Porque assim, é sempre, né? O pastor sempre usa das ovelhas. Não, muitas vezes começa daqui do púlpito. É. E veja, tudo isso é por quê? Porque o amor está se cada dia que passa. Os irmãos sabem, e é nítido, que eu gosto muito de criança. Mas de muitos anos, eu brinco com criança, mas os irmãos já perceberam que eu não coloco criança no meu colo? Por quê, pastor? Porque eu conheci um pastor há muitos anos atrás que, brincando com a criança, colocou a criança no colo. Foi processado pelos pais da criança, porque disse que abusou da criança. E ele não tinha abusado. Mas ele teve que sair, deixar o pastoreio daquela igreja e pastorear em outra cidade. Porque qual a fama que ele ficou na cidade? O pastor que abusa de criança. Quem hoje, dentro do ônibus ou do trem, pede bolsa ou sacola de uma pessoa que está em pé? Por que a gente não pede mais? E parece bobagem, né? Mas por que muita gente não pede mais? Porque não foi só um caso. A pessoa está com drogas, e aí a polícia está dando uma batida, a pessoa chegar e colocar a bolsa no colo da outra pessoa. Quem é que teve que se explicar? Quem estava com a bolsa. Por que, que você está passando no meio da rua, eu tenho carro, e se uma pessoa cair desmaiada lá, eu ligo por 190, fico lá esperando 190, mas não coloco dentro do meu carro para ir socorrer. Porque se morrer dentro do carro, meus irmãos, é uma dor de cabeça do tamanho do mundo. Estão entendendo? Essa é a nossa sociedade, meus irmãos. E tudo isso a gente faz por falta de amor. Eu me lembro que em Brasília, tinha saído da igreja, já tinha um trabalho à tarde, estava indo para casa. E aí uma pessoa na parada de ônibus passou mal e tinha um policial na parada. Quando acontece isso, o que, que o policial faz? Primeiro carro que ele fez, ele manda parar. Ele coloca a pessoa dentro do carro e vai dentro do carro. Graças a Deus. Porque quando chegou no hospital, que eu parei o carro, meus irmãos, mas apareceu tanto policial. O que aconteceu? Eu falei, eu não sei o que aconteceu. Eu só trouxe. Aí eu virava pro policial que estava lá, graças a Deus que estava. E esse daqui não tem culpa, não, não. Ele só me trouxe.
Falei, Jesus, graças a Deus. Até para socorrer. Por que vocês acham que muitas vezes está acontecendo, a pessoa para o carro, liga, fica ali do lado, olha, desvia, está passando mal, mas espera a SAMU, espera a ambulância, espera a polícia chegar. Por quê? Não, proibido por lei não é não. A lei, na verdade, a lei fala assim, olha, aconteceu, socorra, mas só que a complicação e se morrer dentro do carro, ore muito. Veja que essas coisas vai fazendo o quê? Que o amor se esfrie. E tudo isso é consequência do quê? Da iniquidade, dessa essência má que há dentro de nós. Então, tá vendo como é um estudo que é meio pesado, né? Porque a gente pensa assim, as últimas coisas é tudo molezinha. Não tem nada de moleza, meus irmãos. E a Bíblia diz que a tendência é piorar. Alguns filmes, eu gosto muito de filme de ação. Ação e aventura. E nos filmes modernos, a gente já vê esse quadro. A gente já vê esse quadro. Eu sempre digo que os filmes muitas vezes retratam a história bíblica. E os filmes hoje já retratam isso. Alguém leia, por favor. Meus irmãos, está cedo, olha. Tenho tempo aqui hoje para não. O bom é que da hora que começou não sai de 3 e 5. Tá ali, ó. 3 e 3, 3 e 3, 3. Meu Jesus. Por favor, quem encontrou, leia 2 Timóteo 3, de 1 a 3. E se continuar esses versículos, a gente já fala que a relação é brava, né? Mas olha o 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus. Tendem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Vê como começa lá. Nos últimos dias. Veja, meus irmãos. Timóteo estava falando no primeiro século. É. O arrebatamento. Exatamente. A mesma coisa. E aí, quer ver como a Bíblia, o fator do simbolismo da Bíblia, ela representa muitas coisas. Quando a gente começa a ler os capítulos iniciais da Bíblia, e viveu tal pessoa 900 e tantos anos, 700 e tantos anos, 800 e tantos anos. Não é desse jeito? Mas à medida que o ser humano vai vivendo, o que a Bíblia diz? A maldade vai? E a idade vai? Vai ver. Quando chega em Êxodo já era 100 e pouco. Aí vai caindo, vai caindo. Chega em Salmos, fala, olha, 70, 80 já é canseiro e enfado no nosso tempo. Vai afunilando. Por quê? Quanto maior vai aumentando o pecado, e aí a iniquidade, a essência, vai se perdendo vida.
Então, quando Deus fala lá para Adão, olha, certamente morrerás, quando ele come, a morte, e aí a morte nos dois âmbitos, e espiritual, mas também a morte física. Mas como lá no início o pecado era menor, vivia-se mais. No nosso tempo, o pecado maior, vive-se. Quanto maior o pecado, menor será o tempo de. Não é assim? Veja, vamos remontar aí para o tempo dos nossos avós e bisavós, quando o fator da droga era menor do que hoje, as pessoas viviam ou não viviam mais? E lúcido. E veja que se andava com a peixeira e a arma, mas não ficava se atirando e nem dando peixeirada em todo mundo. Hoje em dia, dá uma arma, uma peixeira. Se o pessoal está furando o outro com faca de serra de dentro de casa, imagina se andasse com uma peixeira. Tá aí. E para ele é extremamente normal isso. É, 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 é. E para ele é extremamente simples isso daí. Para ele é normal. Tá aí. E é incrível que, por exemplo, se você que não tem a malícia, malícia no bom sentido, policial, percebeu que ele estava com peixeira, você acha que um policial não percebeu? Mas por que o policial não aborda ele? Um senhor, a dicção, ele vai perceber que não é daqui, vai perceber que é uma pessoa do interior, e aí fala assim: não, é lá, é costume. Vocês acham que o pessoal de Buíque, meus irmãos, aqueles. Dá um abracinho assim nele e bate aqui a mão assim na cinturinha dele aqui. Tem, anda com peixeira lá. Maciel de Ana. Anda com a peixeirinha aqui. Francisco, quando sai para o campo. Diácono nosso, dirigente da congregação. Para eles, meus irmãos, é instrumento de trabalho. É como para nós o celular. Eles estão no campo, aparece uma cobra. Então, para eles não usam a faca ou o facão como arma branca. Diferente. Se você estiver andando em Pão dos Carvalhos e ver alguém com facão na cintura, corra. Porque boa coisa não está querendo. Entenderam? Então, é o fator do costume. Então, por isso, tempos sobrevirão tempos difíceis. E nós estamos vivendo esse tempo difícil. Deixa eu ver quantas horas. Meu Deus do céu. Miséria. Miséria. Misericórdia. Escorrendo.
Estão vendo? É malignidade, meus irmãos. Quando a Bíblia diz que o amor está se esfriando, a tendência é essas coisas, infelizmente, acontecer mais ainda. Ponto 5. Perseguição mais severa ao povo de Deus. Mateus, volta lá para Mateus, capítulo 10, versículos 22 e 23. Outro irmão, abra, por favor, em Mateus 24, 9 e 10. Outro irmão, vai lá no Evangelho de João, capítulo 15, 18 a 20. E outro irmão vai em Atos 14 e 22. Repetindo, Mateus 10, 22 e 23. Segunda passagem, Mateus 24, 9 e 10. Terceira passagem, João 15, versículos 18 a 20. Quarta passagem, Atos, capítulo 14, versículo 22. Quem encontrou Mateus 10, 22 e 23, por favor, leia. Estão vendo que já há uma previsão bíblica para essas coisas acontecerem. E é interessante que aí muita gente fala assim, pastor, mas essa passagem está em Mateus, então ela se refere ao povo judeu. Sim! Aí em Hebreus diz que nós somos o Israel, espiritualmente falando, algumas coisas que acontecem com o povo de Israel também acontecerá com a... Não fomos adotados? Se eles lá, e aí lembram da mensagem de domingo, a herança, a parte legal da herança, fator de hereditariedade, Hebreus, no nosso caso é concedida, mas nós participamos da herança. Então, se o Senhor nos chama, a igreja, de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo separado, perseguição também à igreja do Senhor na terra. Isso vai acontecer com a igreja, isso vai acontecer com o povo de Israel. E nós precisamos estar preparados para isso. Por que esse alerta, meus irmãos? Porque também sei que, em momento de perseguição, muito crente não vai aguentar. E aí vai negar a Cristo. Pastor, misericórdia. Mas é. Entenderam? Então, isso é alerta para nós, igreja do Senhor da Terra. O Senhor está nos alertando que essas coisas sim acontecerão. Mateus 24, 9 e 10, por favor, quem encontrou, leia. Já acontece em alguns lugares, principalmente países muçulmanos, quando uma das pessoas daquela família aceitam a Cristo, os pais entregam os filhos entregam os pais, irmãos entregam irmãos. Então, por isso que muitas vezes eles aceitam a Cristo e acabam fugindo dos seus países. Por quê? Exatamente por causa disso. E é cumprimento da palavra. Diz que essas coisas iriam acontecer. Aí, hoje eu não vou pegar esse versículo, mas semana que vem, se eu esquecer, me lembrem. Já ouviram alguns pastores pregando, olha, Deus quer dar 100 vezes mais, 100 vezes mais. Já viram essa mensagem? Você já pegou o texto que fala dos 100 vezes mais?
Diz que perseguição, traição, 100 vezes mais. Então, o contexto ali não é falar que Deus vai dar. A gente sabe que Deus nos prospera. Deus nos abençoa. Né? O Justino estava falando de testemunho, eu estava sentado e falei, puxa vida, tem um testemunho para Monte Irmão. Tem. Semana passada, quarta-feira passada, nós anunciamos o som. Uma semana. Menos de uma semana, na verdade. Primeira parcela está paga, graças ao bom Deus, e para David não ficar careca. E nem cabelo branco. Meus irmãos, tá vendo a força do povo de Deus? Quem ficou mais pobre por causa de R$ 10? Mas tenha certeza de uma coisa: tem bênção de Deus na sua vida porque você contribuiu. Agora, ficaria pesado para um só dar 1.000, não ficaria? Mas quando todo mundo se juntou? Pouquinho, 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 pouquinho. Por isso tem um ditado aqui que diz o quê? De grão em grão, a galinha. Estão vendo? Como tem alguns ditados que tem um fundo de verdade nisso. E para nós isso é uma lição. É 1 a 1. Você vê que ela não pega mais do que um. É 1 a 1. Tum, 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 tum. Mas isso para nós é uma grande lição. Mas seguindo, meus irmãos, para a gente terminar por hoje, deixa eu olhar aqui, porque né, aquele ali não está muito. Semana que vem vai estar. João 15, 18 a 20. E a outra já deixa aberta aí, por favor, em Atos 14, 22. Quem encontrou João 15, por favor, leia. Até o 20? 18 a 20? É. João 15, de 18 a 20. Estão vendo? Jesus já, lá atrás, nos alertou para isso. Se ele foi perseguido, a igreja também será? É cumprimento da palavra. E aí, quando eu uso o termo, meus irmãos, só recebe pedrada a árvore que dá? Se a igreja está sendo perseguida, é porque o que ela está fazendo? Anunciando a Cristo. Uma relação direta. Precisa, é bíblico. É bíblico. E assim, e precisamos estar atentos a isso e alertas para isso. Entenderam? Para fecharmos Atos, capítulo 14, versículo 22. Quem encontrou, por favor, leia. Os irmãos percebem e quando eu entrei na vida ministerial, eu coloquei um propósito no meu coração. Falei, Senhor, eu quero pregar as verdades bíblicas. E aí o que acontece? Tem muitos pastores hoje em dia que evitam falar dessas coisas. Vai falar que vai ser perseguido. Vai falar que Cristo, olha, falou, eu vivi isso, vocês vão viver também. E serão atribulados. Que é honroso para o servo do Senhor passar por essas coisas. Mas é Bíblia. Sim. Isso. Mas nós vivemos num mundo, Justino, em que as pessoas
muitas pessoas, não posso falar todos, ou algumas pessoas, preferem uma mentira bem contada do que uma verdade clara. E o problema é que, em algumas igrejas, isso acontece. Então, o que acontece? E entenda, e é uma coisa que eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, me ajude a entender para poder explicar e ser claro na explicação. Por quê? Diaconisa Regina diz que Canaã é perto, Zinha? É fácil chegar em Canaã? Então, e tanta luta já passou e nem chegou ainda, né? Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que o reino de Deus é tomado, é porque nós passaríamos por lutas, por tribulações, por situações difíceis. Agora, temos que nos lembrar, diante de tudo isso, nós servimos um Deus que é Emanuel. Deus conosco. Ele não nos desamparará no momento da luta, no momento da perseguição. Se chegar a perseguição a ponto de morrermos por Cristo, por amor a Cristo, Ele estará conosco também lá. Alguns hinos que foram escritos são escritos exatamente em cadeias, em filas em que as pessoas seriam executadas, e tudo isso por amor a quem? Por isso que Paulo diz, por amor de quem? De Cristo. Somos entregues à morte todos os dias, né? Entenderam? Então isso daí tem que ficar muito claro para a igreja do Senhor na terra. E isso não quer dizer que o Senhor não nos ama, muito pelo contrário. Por Ele nos amar, Ele já nos alertou. E aí nós precisamos estar preparados em relação a isso. E aí o nome do Senhor certamente continuará sendo exaltado e glorificado nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Semana que vem continuaremos. Aí, marca aí, por favor, ponto 6. Reiniciaremos na quarta-feira que vem. Diácono Justino estará orando e logo após eu estarei impetrando a bênção apostólica. Amém. Vamos orar, né? O Senhor disse que está conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém, irmãos? Amém tão pequeno, né? Deus tão grande. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos, Senhor. Sou grato pela Tua palavra que foi ministrada desta noite, por esse estudo que estamos fazendo. Oh Deus, muito obrigado por abrir as nossas mentes, os nossos corações, Pai. Abençoa todos os Teus filhos que chegaram aqui nesta noite, oh Pai, que entraram e não vão sair como entraram. Vai sair conscientemente que aprendeu da Tua palavra. Agora o que é importante, Senhor, não só ouvir, mas praticarmos ela cada dia, porque ela possa fazer efeito instantaneamente em nossos corações, Senhor. Abençoa todos os Teus filhos que chegaram, Teu filho que ministrou a Tua palavra, aqueles que entoaram os louvores nesta noite, Senhor. Tu sabes, Pai, a necessidade de cada um que entrou aqui nesta casa, nesta noite. Senhor, estenda as Tuas mãos sobre cada um e abençoa cada um, ó Deus, e dá-lhe a necessidade de cada um que precisa para a glória do Teu nome. E essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão e vamos todos na paz do Senhor.